Invista onde dá mais retorno. Seus talentos naturais. Talentos para o Sucesso. Um podcast para quem deseja aumentar seus resultados, focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou Rodrigo Churchill Ferreira e estou aqui com Marcelo Luther King Vischer. E aí, Marcelo? Gostei. E com a estreante do dia, Rebeca Gandhi Maia. Olha aí. Um prazer. Já que a gente vai falar de liderança, né? Tem que falar o nome de líder, né? É verdade. Líder bom, né? E líder bom. Líder bom. Líder que empurra uma coisa aí, né? Exato. Muito legal. Bom, pessoal, hoje a gente vai ter um episódio aqui bem interessante falando sobre liderança com base em pontos fortes, um tema muito importante. Muita gente já tem me perguntado, muita gente me pergunta sobre isso, sobre como é que lidera com base em pontos fortes, então hoje a gente vai falar disso. Quero contar algumas experiências que eu tenho tido informação de líderes com base em pontos fortes para trazer pra gente aqui. Mas antes de começar, para quem tá caindo aqui pela primeira vez, o Talentos para o Sucesso, o TPS, é um podcast voltado a ensinar como é que você pode usar os seus talentos naturais para ter mais sucesso e ser mais feliz. Se você ainda não é nosso assinante no Spotify, tem o botão follow, o botão seguir, que você clica, recebe conteúdo maravilhoso aí toda terça-feira de manhã no seu aparelho de celular. Se você é uma empresa e acredita que colocar sua marca aqui é interessante para esse público que a gente atinge, entre em contato com a gente, podcast@talentosparosucesso.com.br, e você pode apoiar, patrocinar o nosso podcast. Para você que não é uma empresa, mas também quer nos apoiar, apoia.se/TPS, ou então tem aqui um QR Code aqui embaixo do meu dedo, onde vocês podem mirar aí a câmera do seu celular e você, a partir de R$15, pode nos apoiar e receberá conteúdo exclusivo dentro dessa plataforma. Legal. Quero lembrar que a gente vai abrir espaço aqui para você fazer perguntas exclusivas, colocar os seus talentos para a gente analisar, assistir sessões de coaching gravadas para você ver como que isso funciona, tirar dúvidas de vendas, de liderança, de educação e etc. voltada para talentos, mas para isso tem que ser um apoiador, então entra lá e apoia. Também quero lembrar de pedir para você compartilhar esse episódio, enviar para os seus amigos e mandar e-mail, mensagens para a gente com suas perguntas, suas dúvidas, o que você achou do episódio, para que a gente possa trazer essas mensagens para cá. Eu quero comentar aqui com todo mundo que está assistindo, que essa semana eu tive a oportunidade de fazer 16 devolutivas de pontos fortes e ouvi várias vezes de várias dessas pessoas que me disseram que, pô, já assino o teu podcast, já ouço o teu podcast, nem sabia que era você. Então tem muita gente que tá trazendo esses feedbacks e eu queria agradecer a todo mundo e pedir para você também trazer isso aqui pra gente. Muito bom. Nesse episódio de hoje, como eu já disse, nós vamos falar sobre liderança com base em pontos fortes. Como é que é esse lance de liderar com base em pontos fortes? Será que é diferente? Será que é a mesma coisa? O que muda? Beca, como é que é isso? Tem algum talento para quem é líder? O líder, se não tivesse talento aqui, você não vai ser líder, não. É assim que funciona? Pois é, Ru. Eu acho que a primeira pergunta, né, que vem quando a gente pensa aí sobre liderança com pontos fortes é essa, né? Acho que todo mundo tem essa curiosidade. Eu mesma tinha. Não sei se vocês, Marcelo, se você aí tinha, mas eu também tinha, né? Quando eu fiz meu teste, logo eu queria saber, né, como eu já atuava nessa área de gestão, então eu já queria saber, será que eu tenho algum talento que vai me ajudar na gestão? Será que, como é isso, né? Então, foi uma das dúvidas que eu também tive no meu início, né, de primeiro contato que eu tive também com os meus talentos. E a grande questão não existe, né, talento, a própria Gallup traz isso, que não existe talento específico para liderança, mas sim que o nosso estilo de liderança é influenciado pelos nossos talentos, né? Então, a grande questão não é a gente querer saber quais são os talentos que estão ligados à liderança, até porque eles não existem. Mas como é que a gente pode, no nosso dia a dia da nossa gestão, com a nossa equipe, na nossa forma de tomada de decisão, na nossa forma também de influenciar, como é que o meu talento ali vai influenciar essa liderança? Como é que esse meu talento ali vai ter o processo ali de eu
pensar, até o meu pensamento na forma da estratégia ali vai diferenciar de acordo com o meu talento. Então, é bem importante a gente já começar essa conversa aqui já Muito bom. trazendo, né, esse conhecimento de que, sim, você pode liderar com qualquer talento que você tenha. Sabe que eu quero aproveitar o gancho da Rebeca para falar que eu tenho visto ao longo do tempo o aprofundamento e até a expansão do conceito de liderança. Então, aquilo que era líder lá atrás, há 10, 20 anos atrás, passou por um processo de modificação, né? A gente falava que o líder era aquele camarada que sabia mandar, Isso. sabia delegar, que sabia até mesmo conectar as partes diferentes. Hoje a gente sabe que a liderança pode ser, por exemplo, de forma, né, ser expressada de forma como exemplo, né? As pessoas olham o meu bom exemplo e são inspiradas por ele, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar a ideia talento. Eu adorei essa fala da Rebeca sobre não há um talento específico, né? Mas assim uma abordagem de liderança pelo talento, até porque o sistema de liderar as hierarquias, que são hoje tão pulverizadas em termos de estrutura de empresa, também mudaram, né? Então, eu acho que a abordagem dos talentos, ela acompanha esse tipo de mudança, né? Ela responde de forma positiva e transformadora. Eu acho importante a gente separar esse episódio, esse conteúdo que a gente vai trazer aqui. Talvez seja legal a gente separar em 2 pontos. O primeiro é o quanto os talentos, a abordagem de talentos e de pontos fortes impacta no processo de liderança. Ou seja, o primeiro aspecto é ser líder. O segundo aspecto é liderar, é o ato de liderar, ou seja, como é que eu olho para o meu time e uso os talentos do meu time a partir do conhecimento que eu tenho de talentos para efetivamente liderar. Olhando para esse primeiro aspecto, o aspecto de ser líder, deixa eu fazer uma pergunta para vocês e aí a gente vai entrando nos meandros aí desse assunto. Vocês eram líderes? Sempre foram líderes na vida de vocês ou não? Eu lembrando aí, né, inclusive eu fiz essa retrospectiva, eu escrevi um capítulo agora para um livro de liderança positiva e aí eu lembrei, né, como é que isso começou, né? Então foi a primeira pergunta que eu fiz, para mim foi essa. E aí lembrando realmente, assim, na adolescência foi quando eu vi os primeiros indícios, assim, que eu lembre, assim, né, de que eu realmente lembre foi, né, na escolha ali do líder de classe, né? Não sei se na época vocês também tinham, mas na minha tinha e foi realmente o primeiro indício, né? Então eu mesmo não me enxergava, mas a própria turma acabou me elegendo, né, como líder de classe e tudo. E aí, lembrando dessa história, foi realmente lá, foi o primeiro momento, assim, experiência que eu tive com liderança, né? E na minha carreira, acabou que naturalmente eu fui, né, desde o início da minha carreira, acabei indo intuitivamente para essa parte também de liderança. Então, o grupo que eu estava acabava assumindo essa parte de liderança. Então, comigo foi um pouco assim. Legal. E é engraçado, depois eu quero falar um pouquinho, né, dos talentos, assim, como é que influencia na minha liderança. E foi muito engraçado, assim, porque desde o início da minha liderança na carreira, eu vi cada um dos talentos já ali, né, atuando. Que legal! Mesmo sem eu saber, já estavam atuando na forma de eu liderar, né, na forma de eu liderar e na forma também de eu assumir desafios. Eu gostei muito do que Marcelo falou, que os desafios de liderança, eles são realmente muito mutáveis, né? Então, hoje a gente está num processo de mudança muito intenso. A gente só sabe que mudar é certo, né? Então, a única certeza que a gente tem é a mudança. E nos desafios de liderança, eu já atuava ali com os talentos para resolver esses desafios. Então, eu já vi aí a liderança desde a adolescência, foi quando começou mesmo. E quais talentos você acha que mais te impulsionaram a querer assumir papel de liderança? O que influenciaram, eu acho que a excelência, ele influencia bastante, porque eu consigo ver muito essa questão do refinamento do potencial das pessoas, então é a forma que eu lidero mesmo, então eu vi isso muito no momento da minha liderança, inclusive para atingir resultados, então eu não olhava para o resultado primeiro, eu olhava para o potencial das pessoas, então eu via muito minha excelência nisso, e também o meu autoafirmação, né, de estar incentivando as pessoas, de estar realmente trazendo esse processo de incentivo mesmo para as pessoas. Agora, cada um deles acaba atingindo o estratégico mesmo, me ajuda nessa tomada de decisão, o relacionamento, essa confiança também, de criar confiança. Então, eu sempre tive uma liderança, assim, que traz muito esse processo de confiança. Quando pergunta para as pessoas, não, a gente confia, é uma liderança que a gente confia. Então, isso é um ponto também forte, assim. Provavelmente confiam muito no teu autoafirmação também, né? Quer dizer, você tem essa presença
na tomada de Exatamente. decisão e tudo mais, né? Exatamente. Olha que legal, né? Eu sempre fui uma criança, uma adolescente muito diferente do padrão da normalidade, né? Eu sempre gostei daquilo que ninguém gostava ou ia na contramão muito daquilo que as pessoas acabavam que fazendo. Eu fui perceber que, enfim, que eu era uma pessoa que influenciava, eu já era um pouco mais velho, eu devia ter meus 17 anos. Eu participava de uma igreja aqui, né, da minha cidade. Aos 19 anos eu já estava liderando o grupo de juniores, né, de adolescentes. E isso só foi aumentando a partir dali, né, o turn point foi esse. Mas eu percebo que eu não tenho dificuldades de liderar e exercer influência, pensando, né, em liderança como influência, como eu também não tenho muita dificuldade em ser liderado por alguém. Desde que eu reconheça que aquela pessoa de fato é boa naquilo, tá certo? Eu não tenho problema de me submeter no sentido de estar debaixo de uma, né, de uma liderança ou debaixo de uma influência, até de uma responsabilidade. A gente pode também colocar liderança, eu acho legal a gente colocar liderança como sinônimo de responsabilidade, né? Então você tá debaixo da responsabilidade de alguém que eu sei que manja daquilo e é expert, né? Tem algo a contribuir com bastante firmeza sobre aquele tópico, né? E aí eu vejo, conectando aí a segunda pergunta que você fez pra Beca, sobre talentos, cara, eu vejo que o meu inclusão, que é meu quinto, ele foi muito crucial nesse período que eu fui líder dentro de uma instituição religiosa, por exemplo. Porque Perfeito. eu vi aquele jovem, aquele adolescente, aquele camarada no cantinho, ninguém queria nada com ele, e eu era aquela pessoa que pescava aquela pessoa e jogava pra dentro do todo, né? Então, minha inclusão, ele foi fator de sucesso, né? Como líder nesse grupo de adolescente. Também posso sinalizar o meu input também foi um fator de sucesso, porque então eu pesquisava informações sobre as temáticas dos juniores e adolescentes da época, eu colecionava essas informações para poder, então, conversar com eles sobre isso. Então eu vejo muito que o meu input, inclusive o meu input, ele é um fator de sucesso hoje na minha liderança no que tange a minha profissão, minha carreira. Quando eu trago sugestões e insights de ação para um cliente de transição de carreira, de escolha de carreira, como eu gosto de vários assuntos, eu consigo dar um norte, sabe? Olha, falar disso, você já entrou em contato com aquilo? Você já viu essa série na Netflix? Então, assim, isso me ajuda muito a liderar, e aqui eu tô falando dessa liderança no sinônimo de protagonismo, né? Tô falando três sinônimos de liderança, né? Influência, responsabilidade e protagonismo. Então, eu acho que esses talentos contribuem muito comigo, né? Tem contribuído muito comigo no desenvolvimento do meu papel de líder, né? Eu também sempre fui líder a vida inteira. Eu sempre fui aquele cara que era apontado como líder. Eu não queria ser o líder, mas eu acabava sendo apontado. Tem uma história que eu já contei aqui no podcast em algum episódio, que talvez seja o dia que eu percebi realmente que eu tinha esse negócio em mim, que foi na faculdade, quando numa aula que a gente estava aprendendo sobre linha de montagem fordista, a gente tinha que montar um projeto de uma linha de montagem e a gente montava, a nossa ideia era montar uma linha de montagem de sanduíches naturais. Só que o meu ativação, que é meu sexto talento, ele gosta de aprender por tentativa e erro, não gosta de planejar. Então o que eu fiz? Em vez de eu planejar a linha de montagem junto com a minha turma, eu já saí correndo, fui lá no supermercado, já comprei um monte de coisa pra fazer sanduíche natural, já fomos pra faculdade, já colocamos as mesas, vamos fazer, vamos ver o que acontece, aí a gente vai ajustando e tal. E aí o professor chegou, viu aquilo e chamou a gente pra sala e deu um maior pito na gente. Porque o que ele queria não era que a gente fizesse sanduíches naturais. O que ele queria é que a gente aprendesse a preparar, planejar um processo. E quando ele começou a falar isso, a dar pito na gente, eu fiquei bicudo, derrubei uma tromba lá e fiquei lá no canto, bravo, tipo, cruzei os braços, não queria fazer mais nada. Até que ele virou pra mim e falou assim: Rodrigo, e você, cara, não adianta você se esconder, não adianta você ficar chateado. Você não percebeu ainda que você é o líder dessa turma? Que o que você fala, eles fazem? Uau. Então, você fez errado, assume e faz direito. Não adianta você se esconder, você não vai conseguir se esconder nunca. E aí isso, cara, foi assim, como se
virasse uma chave no meu cérebro, eu comecei a lembrar da minha vida ali na hora, de tudo que aconteceu na minha vida inteira, e de quantas vezes eu tentei me esconder. Por exemplo, líder de classe, Beca, que você colocou aí, a vida inteira. Eu nunca me candidatei a ser representante de sala, nunca, mas sempre fui eleito. Sim. Faziam a eleição, e aí no fim, os próprios candidatos viravam e falavam, olha, quer saber uma coisa? Vamos botar o Rodrigo? E quando eu não era eleito, eu virava o líder de fato. Então eu tinha lá o representante de sala, mas tudo que ele ia fazer, ele vinha falar comigo. Né? Então, isso foi uma coisa constante na minha vida. E o que me levou dos meus talentos, eu não tenho dúvida, de o que me levou a liderança foi o significância, foi esse desejo de impactar. E aí é interessante porque, pô, Rodrigo, mas você não disse que você estava se escondendo? Eu estava me escondendo, mas as pessoas estavam vendo que o que eu era esse cara que queria causar um impacto. E eu acho também, Marcelo, agora você falando, quando você falou do input, me ligou uma luz aqui na cabeça também, porque eu nunca tinha parado para imaginar outros talentos que não o significância entre os top 5, que tivessem me impulsionado a esse desejo por liderança. Sim. Hoje, agora, enquanto você falava, eu acho que o intelecção tem um papel muito grande nesse meu processo de liderança. Porque eu sempre fui a fonte de reflexões, de informações. Eu sempre tive aquela aura de quem sabe muito. Eu acho que nem sei tanto assim, mas sempre tive aquela aura do cara que meio filosófico, desde moleque. Então, acho que isso também tem um papel muito grande. É legal você falar isso, porque eu fui sempre a pessoa que levou os meus amigos aqui do interior de São Paulo para conhecer coisas da cidade grande. Então, eu também, viu? Também. Esse estilo de vida de café. Cafezólatra, não sei como é que chama isso, mas enfim. Meus amigos não conheciam certas culinárias de outros países. Às vezes falavam que não gostavam porque tinham medo, sabe? Então eu sempre fui essa pessoa da vanguarda que pega e fala, não precisa ter medo, vai colocando o pé na água, não precisa mergulhar de uma vez, vai devagarzinho, vai colocando o pé aos pouquinhos e aí você vai experimentando comidas novas. Então tinha uma amiga minha que ela tinha em 2013 pavor de comida japonesa e hoje ela liga e fala, viu, quando é que nós vamos num restaurante japonês? Boa. Então, eu acho que o input, a intelecção, eles têm esse papel muito de você apresentar o outro lado da moeda, a vanguarda, né? Eu acho que ele é muito legal por isso. O estudioso também, eu acho que contribui nisso, né? De vanguarda. E toda essa discussão, né? Toda essa discussão que a gente tá tendo, como é interessante, né? Estamos em 3 aqui e a gente viu como 3 pessoas totalmente diferentes, mas que exerceram o papel de liderança, né? Então, a gente viu aqui na prática como nossos talentos realmente definem muito o nosso estilo. E isso é bacana, porque, assim, durante muito tempo, assim, na minha trajetória, não sei vocês também, mas eu tentei me inspirar muito em outros líderes, né? Então, eu gosto muito de ler biografia, né? Então, eu gosto muito de também conhecer histórias de outros líderes, mas depois que eu conheci os talentos, eu pude me libertar também de que eu posso conhecer a história deles, eu posso querer os mesmos resultados que eles, mas a minha trajetória, a minha forma de conquistar esse resultado vai ser diferente, né? Então, eu gosto bastante de lembrar disso, né? De que todos nós temos uma trajetória. E a gente vê aqui com pequenas histórias da gente, como a gente teve trajetórias diferentes, mas a gente pode ter alcançado o mesmo resultado, que é ter liderado bem uma equipe, ter assumido os desafios da liderança e ter conquistado ali resultados. Então, é um ponto aí que é sempre bom a gente também lembrar, né? E aí, Beca, você tocou em 2 aspectos aí que eu acho que pro líder que tá ouvindo a gente é importante. O primeiro eu, por exemplo, estudei neurolinguística durante 23 anos, para poder hoje não querer trabalhar com isso. Mas dentro de neurolinguística existe o conceito de modelagem, que diz o seguinte, se você quer ser igual a alguém, quer ter o mesmo resultado que aquela pessoa, você deve copiar o que aquela pessoa faz. E hoje eu gosto mais do conceito de automodelagem, né? Que é, se você quer ter sucesso, você deve olhar para a tua melhor versão histórica e tentar repetir isso. Excelente. Agora, eu gosto de contar uma história minha também, que foi o seguinte, quando eu comecei a dar treinamento, eu comecei a modelar uma pessoa, né? Para quem conhece o Yuri da Inner, eu modelei o Yuri o começo todo da minha carreira. E deu certo. Então, quem olha de fora pode pensar assim, tá vendo, Rodrigo, você tá errado.
modelar dá certo. Só que dos 5 primeiros talentos que eu tenho, 4 o Yuri também tem. Então, eu escolhi a pessoa certa para modelar. Se eu tivesse escolhido modelar uma outra pessoa, tinha na época uma outra pessoa que eu poderia ter escolhido modelar, talvez eu fosse me frustrar. Talvez eu não fosse conseguir fazer o que ele fazia. E aí, como ele já fazia e já tinha sucesso, eu ia começar a achar que o errado era eu. Então, um cuidado pro líder é, primeiro, pode olhar para outro líder, pode ler biografia, pode estudar? Pode. Mas para você entender mais o resultado, como a Becca colocou, entender também, talvez a motivação, por que o cara fez isso, sei lá, se inspirar pode. Agora, é importante entender que a variável determinante do sucesso daquele líder é o próprio líder. Tira ele, põe outra pessoa no lugar que faça exatamente as mesmas coisas que ele e não necessariamente vai chegar no mesmo lugar. Sim. É importante entender isso. Tem muitos palestrantes hoje em dia por aí, tem um que inclusive é um bilionário aí, que todo mundo baba ovo do cara, e o cara vive falando o seguinte: não, quer ter sucesso? É só fazer o que eu fiz, é só vender do jeito que eu vendi, é só ter a dedicação que eu tive. Cara, eu não sou você, eu não consigo ter o que você tem. O Marcelo tem carisma em primeiro, pro Marcelo sair ligando pra 300 pessoas é a coisa mais fácil do mundo. Pra mim, me mata, eu morro de câncer se eu fizer isso. Então eu não posso seguir o mesmo caminho que o Marcelo. E o segundo aspecto que eu quero trazer aqui, eu tenho falado nas minhas devolutivas, nos meus processos de coaching, mas principalmente em devolutiva e formação de equipes, eu tenho falado o seguinte, que a frase mais importante que eu acho que existe dessa metodologia toda e que é muito fácil de ser compreendida, mas é muito difícil de ser aplicada. Se você conseguir aplicar essa frase de verdade na sua liderança, eu acho que você já entendeu 90% da metodologia de pontos fortes, que é pessoas excelentes atingem o sucesso por caminhos diferentes. Isso. Pessoas excelentes atingem o sucesso por caminhos diferentes. Então o que a gente está dizendo é, líder vai ter sucesso seguindo N caminhos diferentes. Você precisa encontrar o seu caminho. Sim. Qual é o seu caminho do sucesso? O problema é que a gente passa a vida tentando seguir caminho de outras pessoas, né? Essa ideia de copiar sem contextualizar, você copiar uma ação sem contextualizar essa ação, e muito disso que eu tô falando vem de você copiar sem considerar o seu jeito natural de pensar, sentir e comportar, é você fadar essa ação ao fracasso, né? Uhum. Então, eu percebo que as pessoas gostam muito dessas fórmulas, né, mágicas, mirabolantes de sucesso, de liderança expressiva. 7 elementos para, 3 passos para, 5 caminhos para. É vendável, né? Porém, não é efetivo. E você até vende. E eu acho, até inclusive, esses gurus de liderança que vão muito para esse caminho, eles vendem mais um marketing, né? Sim. Do que exatamente o desenvolvimento da parada. Então, eu vejo que a gente precisa tomar cuidado, porque eu costumo trabalhar com gente de média carreira, né, de transição de carreira, ou de média carreira, e aí eles, middle management, pessoal. E aí esse pessoal dos 30 anos, hoje tem essa ideia de que vencer na vida é ter o nome lá na Forbes Under 30. E eu falo, cara, não. Ou assim... Quantos não vão ter, né? Quantos não vão ter o nome lá, né? Então, eu acho que vencer na vida é melhor a gente trabalhar, e aí usa intelecção, né, Rodrigão? Vamos trabalhar o que é vencer na vida, né? O que é sucesso, exatamente. Afinal? O que significa o que é liderar, isso? Né? A liderança está quando meu nome está numa grande mídia? Não. A liderança está quando eu percebo que eu e as pessoas que estão comigo nessa jornada, né, estão crescendo, se desenvolvendo, indo pra frente, né? Eu vejo muito isso, né, assim, complementando. Eu me arrisquei, de uns tempos pra cá, eu tenho me arriscado a definir o que é felicidade. Legal. E pra mim, felicidade é você passar a maior parte do tempo fazendo aquilo que você tem talento pra fazer. Sim. Seja onde for. Porque eu acho que se isso acontecer, você tem o resto. Vai vir tranquilidade, satisfação no trabalho, dinheiro, vai vir tudo. Isso é felicidade. Agora, Sim. O que é sucesso? Pra mim, sucesso é ser feliz. Consequentemente, pra mim, sucesso passa por aplicar os meus talentos. Agora, se pra você, sucesso é estar na capa da Forbes, ok, tudo bem também. Mas você precisa entender, que a maior parte das pessoas não vai estar na capa da Forbes. Exatamente. E aí, será que a tua vida continua tendo sentido quando você percebe que você não vai estar na capa da Forbes? Então. Aí eu pergunto sempre, a que custo, né?
A que A custo? que custo? Então, a que custo, a pergunta exatamente. que vem, assim, eu tô ouvindo vocês e eu fico me perguntando, né? A que custo, né? Então, às vezes a gente até alcança, inclusive usando o mesmo método, a gente até alcança, mas assim, tendo um esgotamento emocional muito grande, né? Tendo um burnout, tendo realmente um processo, né? De que a gente não quer nem trabalhar mais com aquilo depois, então, ou então a gente conquista e diz assim, conquista o dito sucesso, quando chega lá, é isso, não era bem isso que eu queria, né? Pô, mas é isso aqui, né? É isso aqui que eu tava correndo atrás a vida inteira, né? Eu não gostei. E aí? Se vocês estão falando, né? Eu fiz um trabalho ano passado, voluntário para a Facamp, que é a universidade onde eu me formei, com o pessoal de carreiras. Eles fizeram uma simulação de dinâmica de grupo e entrevista por competência para os alunos se prepararem para os processos de trainee e de estágio. Veja, eu tava a caminho dos Estados Unidos fazendo quarentena na República Dominicana. Minha esposa grávida, a gente tava indo para lá para fazer o enxoval do B. Então foi tudo online, assim, uma coisa meio esquisita. Agora tá tudo bem normalizado no online, mas era... No começo era meio esquisito, né? O pessoal não tinha muita aderência, achava que não funcionava tanto, né? Tinha um pouquinho desses preconceitos. O pessoal não tava nem preparado, né? Tinha gente fazendo parte do treinamento na mesa da cozinha, né? Tudo do avesso. E aí eu peguei e eu me lembro que, bom, eu aceitei o desafio mesmo estando em viagem, porque eu tava trabalhando mesmo, eu falei, não, vai ser ótimo. E eu eu dei muitos insights para um rapaz de engenharia, né, um dos insights que eu dei para ele foi, cara, você precisa ler um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes. Compra o livro, cópia física, faz o teste no final, e aí, quando você usar esse teste, né, quando você ler o resultado desse teste, pensa que você pode, nos processos seletivos, você pode utilizar aquela abordagem, aquelas dicas que estão ali, para você ser bem sucedido. Dito e feito, ele foi lá, comprou o livro, fez o teste, e entrou na Bosch, em Campinas, como estagiário. Aí ele me contou, falou que, nossa, que os meus conselhos foram ótimos, que ele foi muito bem sucedido e tudo mais. Passado um ano, 2 dias atrás, ele me manda uma mensagem. Oi, Marcelo, tudo bem? Lembra de mim? Eu sou fulano de tal. Eu tava na sua dinâmica de grupo. Você me deu alguns insights. Mudou meu mindset, embora eu seja um pouco avesso essa palavra, né? Porque as pessoas usam isso pra qualquer coisa, né? Eu falo que mindset não é bom dia, né? Tem gente que bom dia, né? É mindset e gratidão. Começa com mindset, termina com gratidão. Gratiluz. Gratiluz. Cara, aí eu falei mindset, né? Bom dia, mas ele falou assim, de uma forma tão, enfim, orgânica, né? Assim, espontânea, que eu falei que tava tudo bem. Ele falou, você me ajudou e agora eu estou indo para a Alemanha. Eu passei no estágio, que é aquele estágio internacional que eles têm e vão para a Alemanha. E, gente, a alegria, a gratidão, né, no sentido de agora vai ficar ruim falar essas duas palavras o resto do episódio. Gratitude, vou falar em inglês. Gratitude. Em relação ao Marcelo, que faz o que faz, não porque apenas é meu ganha-pão, e é meu ganha-pão mesmo, eu preciso fazer isso para pagar as contas da minha casa. Mas o Marcelo fez isso de forma gratuita, isso trouxe, bom, primeiro, afirmou a minha liderança, veja, né, no sentido de influência, e também trouxe para mim um sentimento de plenitude, de repressão, sabe? E pra mim, receber uma mensagem dessa, não sei pra vocês, mas eu venci na vida, entendeu? Aquela coisa de tipo, total. Vou dormir feliz, cara. Vou dormir... no topo, viu? Cheguei no topo. Cheguei no topo. Exatamente, né? Exatamente. Então, eu acho que é importante a gente também destacar isso, né? Do tipo, o que é o topo, afinal? Essa ideia muito do topo como a hierarquia, o final. Né? Como o final, né? O topo hoje é o trajeto, né, Marcelo? Trajeto, total. Eu tô no topo todos os dias quando eu termino uma sessão de coaching. Quando eu termino uma sessão de coaching minha e o meu coach fala, putz, que legal. Isso é o topo pra mim. Sim, total. Isso é o topo pra mim. Total. E a gente sabe, né, Rô e Marcelo, assim, ouvindo vocês, assim, fica muito claro, assim, a contribuição do nosso talento. Então, quando você sabe, através do seu talento, como você contribui, você tem um processo de muito maior autoconfiança, inclusive para entregar. Perfeito. Então, você consegue, você tem um feedback desse, você, poxa, coloquei meus talentos ali, estavam em ação, é a forma que eu contribuo, e eu consigo repetir. Então, eu consigo fazer melhor e eu venho com mais excelência, então, com os meus talentos. E se eu sei disso e eu consigo atuar na minha liderança,
com essas contribuições, eu tenho feedbacks da minha equipe, e eu tenho, né, histórias para contar como essas que vocês contaram, né, de pessoas que foram tocadas ali, e liderança tem muito a ver, eu acredito, com esse toque de vidas, né? Enquanto você toca as vidas que estão ali sobre o seu, né, sobre a sua responsabilidade, como o Marcelo trouxe. Então, assim, se você consegue estimular, se você consegue influenciar, se você consegue potencializar essa contribuição, né? E quanto mais a gente sabe a forma que a gente contribui, mais a gente também faz uma contribuição melhor, com mais, né, resultado, com mais excelência também nessa contribuição. E isso traz satisfação, que é o que a gente está conversando. Perfeito. Isso traz Perfeito. é o que a gente ama, né? O que a gente ama mesmo. E aí, esse lance de, até a Gallup aponta no Blind Spot, no livro Blind Spot, esse crescimento da infelicidade no mundo, a gente percebe, quando a gente fica tão feliz assim quanto eu e Marcelo apontamos aqui, a gente percebe qual é o caminho para a felicidade e qual é o caminho, consequentemente, para o sucesso. É você passar a vivenciar uma situação que te demonstra que os teus talentos ali estavam em prática, como disse a Beca, e que te fez bem. Agora, se a gente olhar para a empresa, porque assim, eu acho importante que quem está ouvindo a gente agora aqui, principalmente quem está chegando agora, e de repente tem essa visão, né, quem nunca ouviu a gente, não conhece a gente, e de repente tem essa visão de coaches por aí, pode de repente estar pensando assim, lá vem esses 3 aí, daqui a pouco vão falar para mim que eu tenho que ir lá na cachoeira meditar, que eu tenho que andar na brasa. Sim. O que a gente está falando aqui é de resultado. O que a gente está falando aqui é gostoso, é legal, mas é de resultado. A Gallup aponta que 70% do nível de engajamento de um funcionário é responsabilidade do líder. A Gallup aponta que 80% das vezes que um liderado pede demissão, ele está se demitindo do líder, não da empresa. Então veja a importância. E detalhe, uma demissão para a empresa pode custar até 3 anos de salário de um liderado, dependendo do cargo que ele tiver. Então imagina, entre custos diretos e custos indiretos, de queda de moral de equipe, redução de produtividade, etc., chega a dar 1 ano, 2 anos, até 3 anos de salário daquela pessoa que você está desligando. Então imagina só, 80% do turnover da tua equipe pode ser que seja responsabilidade sua, pode estar nas tuas mãos. E 70% do engajamento do liderado está nas suas mãos. Então, ser líder, ter tudo isso que a gente está falando aqui, que a Beca colocou muito bem aqui, não é só para você dormir feliz. Não é só para você acreditar que está contribuindo, comprando teu lugarzinho no céu. Sim. É também para você gerar resultado. Então, você que é líder precisa entender isso e praticar isso pelo bem do teu bolso, inclusive. Não é só pelo bem do teu coração. Essa é a grande questão. E eu quero mostrar aqui para quem está nos vendo em vídeo este livro da Gallup. Para quem não está vendo, é o livro Strengths Based Leadership, tá? Que eu vou deixar aí nos comentários, aí na descrição do episódio, o link desse livro para quem quiser comprar. E que a gente pode fazer uma série de episódios depois, meninos e meninas, sobre tudo que está aqui dentro, sobre as informações que estão aqui, sobre como usar os talentos de maneira efetiva para a liderança. Tá aí um começo. Pelo menos um começo. Começa lendo, começa aplicando, começa, obviamente, fazendo seu assessment primeiro, mas esse é o caminho, né? Esse é o caminho para a gente conseguir ter resultado. A gente não precisa ser histérico em relação a essa ideia de liderança. Eu vejo que isso veio muito da América do Norte, né? Essa ideia de que a gente precisa ser líder de tudo. Até eu lembro na época da igreja, o pessoal falando que todo mundo tinha que ser líder. Eu falei, gente, todo mundo tem que ser líder da sua própria vida. Primeira coisa. Ótimo, né? Perfeito. Não todo mundo vai liderar pessoas, tem gente que vai liderar processos. Tem gente que não quer liderar nada, quer ser um técnico. Especialista, né? Aquelas especialista em alguma coisa. Então, assim, essa ideia de que você tem que ser líder, a gente precisa entender, né? Se isso é algo nosso, genuíno nosso, ou se isso é algo que foi influenciado diretamente, potencialmente, pela mídia, enfim, por uma influência puramente ou meramente cultural. Eu acho que isso é importante a gente colocar, né? Excepcional. A gente fica com essa ânsia, né, de se tornar... Vira quase que um fetiche. E aí, isso não é da gente, é lugar algum. A gente fica repetindo os mesmos erros, fica caindo na mesma armadilha, né? O Raul da Gallup tem uma fala que eu gosto bastante, que ele diz assim, que você não tem só que se perguntar
como ser um grande líder. Você precisa antes se perguntar, será que eu deveria ser líder? Isso. Então, essa é uma questão importante, né? Será que é pra mim isso? Porque às vezes você pode, por exemplo, numa empresa que um vendedor é promovido a gestor, você pode perder um grande vendedor e ganhar um péssimo gestor. Sim. De repente esse cara ia ser muito mais feliz, ter muito mais resultado continuando como vendedor, né? E não migrando aí para uma carreira de gestão, né? E aí tá tudo bem, né? E a pessoa se sente bem porque ela simplesmente é um grande especialista. Eu estava atendendo uma empresa esses dias, vários colaboradores dessa empresa, né? Uma empresa que teve um crescimento, assim, astronômico de um ano para o outro, do ramo da metalurgia. E aí eles selecionou os líderes para conversar comigo. Deixa eu conversar, pessoal. E no bate-papo, você percebe que, cara, essa pessoa, ela é um excelente especialista. Ela sabe fazer aquilo que lhe é dado, né, de maestria, mas ela não tem tato. E ali, liderança para ele era liderança de pessoas, né? Ser responsável por pessoas. Eu falei, essa pessoa, né, um outro lá, e é o camarada, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? O que te dá alegria, né? Ficar com a minha neta, um camarada mais velho, né? Que não tá mais a fim de trabalhar, né? No sentido de ele quer agora curtir. E a segunda montanha pra ele era se aposentar e curtir os netos. E aí ele tá lá na empresa e falando que quer ser líder, né? Entendeu? A gente precisa ajustar isso daí, esse ímpeto. Agora, eu quero fazer um complemento disso, Marcelo. E você tem toda a razão nisso. Porém, se você que tá nos ouvindo agora se encaixa nesse perfil que o Marcelo falou de eu quero ser líder, eu acho que é pra mim, mas você não tá conseguindo por algum motivo, aí você pode ser ajudado. Sim. Por exemplo, eu tenho um case de um cliente meu da indústria farmacêutica, alta gestão na empresa, e que chegou até mim para fazer coaching porque ele estava prestes a ser demitido da empresa, porque ele não estava conseguindo mais liderar. Só havia reclamação dele como líder, avaliação 360, ele ia mal pra caramba. Mas ele é um líder, ele gosta de liderar, ele quer ser líder, só que ele não estava conseguindo. A gente passou por um processo de coaching, de 10 sessões. Ele, antes disso, obviamente, mas vou falar do final. No final desse processo, ele se tornou o líder que ele podia ser. Então, também tem esse outro lado. Às vezes, você só não está conseguindo ser líder. Então, eu acho que é bom você olhar para eu quero, é o que eu planejo para mim, mas não estou conseguindo. Então, aí, buscar um processo de coaching pode te ajudar. Agora, não é pra mim, eu não gosto de gente, eu não gosto de estar na frente, eu não gosto de influenciar, eu não gosto de desenvolver, eu não gosto de ter responsabilidade de outros sobre mim. Aí talvez seja melhor você seguir numa área mais especialista, ganhar dinheiro tanto quanto um líder, mas sem ter que liderar, né? Rô, na minha experiência tem sido bem parecido com o que vocês trouxeram, que você trouxe também agora, que é justamente isso. As empresas, elas costumam trazer muito essa promoção, né? A liderança como uma promoção, como mais um passo da carreira da pessoa, né? Só que o grande... E aí, por isso que eu acho bem bacana esse questionamento que a gente está fazendo aqui, esse desafio assim, de se questionar mesmo, você quer? Porque se você quer, tem um caminho, e você pode trilhar esse caminho de desenvolvimento. E aí eu acho que tem dois pontos aí. Um é o investimento da própria empresa, então às vezes a empresa mesmo acaba promovendo e não prepara essa pessoa que é um excelente técnico, mas ele não tem ainda competências de gestão e não deveria ter mesmo, porque ele não está exercendo ainda. Então, é a primeira liderança daquela pessoa. Então, eu vejo muito isso. Às vezes, a empresa, eu já peguei, inclusive, isso, acompanhei empresas que estavam com essa situação em relação aos líderes, né, e com muitas queixas dos líderes, e quando eu fui ver, não, foi promovido, mas não teve nenhum processo de acompanhamento, nenhum processo de desenvolvimento, de competências de gestão para aquele líder. Então, qual é o apoio que a organização está dando para aquele líder que ele está promovendo? Ok, perfeito. É maravilhoso a gente promover internamente, e é um crescimento, sim, que o profissional que está ali internamente, acho que a gente tem, sim, que promover internamente. Porém, a gente tem que dar o colchão, né? Tem que dar essa rede mesmo de apoio. E o outro, o próprio líder. Então, como esse caso que você contou, o próprio líder procurar também
maneiras de se desenvolver. Então, tem uma parte que é da organização, e eu tenho visto muitas organizações negligenciarem mesmo essa parte que é delas, e outra parte que também é do profissional. Então, em tudo que a gente faz, seja uma transição de carreira, seja um novo exercício ali, uma nova função que a gente faz, a gente tem que correr atrás também de se desenvolver e se capacitar para tal. Então, se a gente quer também assumir aquela responsabilidade, o quanto eu vou também procurar fazer, né, coach, fazer acompanhamento, aprender com outras pessoas. Então, existe também, e eu vejo isso, né, eu acompanhei também um processo bem parecido com o que você trouxe de uma gerência, né, que estavam tendo muitos feedbacks negativos, e o próprio processo de desenvolvimento trouxe um resultado, assim, em poucos meses, justamente porque o que ele não estava tendo era realmente esse processo de desenvolvimento, de poder contar, ter dúvidas de como agir ali, a tomada de decisão. E o talento foi, inclusive, uma das ferramentas que eu utilizei com ele, né? Dele descobrir a forma dele de liderar, que era uma das formas que estavam sendo questionadas, mas ele se empoderar também. Essa é a minha forma de liderar. E isso faz toda a diferença. Então, ele mesmo tinha uma liderança muito inclusiva. Então, isso era dado feedback muito negativo em relação a isso. Só que no momento que ele se empoderou, não é o meu estilo de liderança, só que ele não vai para o ponto cego dessa liderança. Porque existe também o ponto cego da inclusão, né? Então, de como eu incluir. Então, se ele pondera ali aquele talento para ser um ponto forte de liderança, ele consegue mostrar a inclusão da liderança dele como positiva, de ter uma liderança mais colaborativa, de ouvir mais as pessoas. Ele tinha um time muito grande, então isso trazia também um diferencial. Então ele começou o que era feedback negativo dele, começou a virar um diferencial de liderança dele. Então olha a mudança, né? Exatamente. Realmente de desenvolvimento. E talvez o líder dele no passado, antes dele passar por esse processo, estava impondo nele quem o líder é, que é o que eu falei lá no começo pro líder que está nos ouvindo. Não imponha ao seu liderado, não tente refletir no seu liderado quem você é. Perfeito. E aí eu quero terminar aqui com uma outra frase que eu tenho falado muito nas empresas, que é: cuide das pessoas e deixe as pessoas cuidarem do trabalho. Acorda com a pessoa o que ela vai entregar e talvez ali os parâmetros principais do que ela vai entregar. Agora o caminho, deixa ela fazer do jeito que ela quer. Então o cara é um líder. Mas você é muito inclusivo. Eu já ouvi, Beca, esse meu liderado tá com um problema porque ele é muito democrático. Cara, desde quando ser democrático é ruim? Agora, não, ele não tá entregando o resultado por ser muito democrático. Aí tudo bem, então nós vamos fazer ele entregar resultado, não deixar de ser democrático. Exatamente. O paralelo que eu tenho feito sempre, gente, é o seguinte: se você tem um braço e tá usando esse braço, essa mão, pra bater em alguém, você não tem que cortar a mão fora, é só parar de bater em alguém, tá? Então tem gente que tem um talento e fala assim: esse talento eu não tô dando resultado, então eu vou arrancar esse talento fora, eu vou podar esse talento. Não, é só fazer dar resultado. Não é cortar o braço fora, não é cortar a mão fora, é usar essa mão de maneira produtiva. Pra gente direcionar pro nosso final aqui, eu queria que a gente desse uma dica pra quem tá ouvindo a gente, pro líder que tá ouvindo a gente, sobre o que ele pode fazer, como é que ele pode começar esse processo. Eu vou começar, eu quero dar uma dica pro líder e quero aproveitar a colocação da Beca para dar uma dica para a empresa que está ouvindo a gente agora, ou pro líder de líderes. Para o líder, eu não posso dar uma dica diferente. Faça o Clifton Strengths, entenda os seus talentos, passa por um processo de coaching e aprende a usar os seus talentos para liderar. Rodrigo, não tem dinheiro. A gente já falou no episódio passado aí que tem muita gente que reclama de dinheiro, mas depois sai à noite e vai gastar 200 pau, 300 pau numa balada. Aí, então quer dizer, né? Mas enfim, não tenho dinheiro mesmo. Tá bom, então faz o Clifton Strengths, compra o livro, descubra seus pontos fortes, faz o top 5, só que é mais barato. Depois investe em um livro de liderança, pode ser esse Strengths Based Leadership, ou pode ser o It's the Manager, que são livros muito legais. Começa por aí, começa a entender como é que você vai usar os seus talentos para liderar. E para a empresa, usando o exemplo do que a Beca falou, que a empresa também precisa dar o colchão para o liderado subir, esse colchão, ele tem que ser colocado antes do liderado precisar subir. Então, eu quero sugerir um livro aqui para a empresa e para os líderes de líderes, que é o Pipeline de Liderança do Rancharan, que basicamente, entre outras coisas, diz assim: se você vai promover um cara, se você acha que o Marcelo tem perfil para ser promovido no futuro, já começa a trabalhar ele agora, já começa a preparar ele para o que ele vai ser, porque às vezes a gente pega um cara, como eu disse lá atrás, um vendedor excelente e promove ele e como prêmio diz para ele assim: parabéns, você nunca mais vai vender na tua vida, tá? Aquilo que você ama fazer, aquilo que te dá o prazer que nós contamos aqui agora há pouco, que a gente tem nos processos de coaching, aquilo que te deixa feliz, aquilo que você aprendeu a exercitar seus talentos,
você não vai fazer mais. Olha que prêmio bom. Vai antes, conversa com esse cara. Você quer ser líder? Quero. Então, eu vou te preparar já vou começar a desenvolver em você as competências que você vai precisar quando se tornar gestor. A dica que eu quero deixar é você olhar muito para qual é a sua contribuição como líder, né? Então, a gente aprende muito quando a gente olha aí nossas ações passadas, né? Então, a dica que eu dou é você olhar como você já contribuiu para a vida de alguém, como o Marcelo trouxe, né? A liderança como inspiração, como influência. Então, por mais que seja o seu primeiro cargo de liderança, mas em algum momento, ou na sua vida você liderou você mesmo, né? Na sua própria vida, ou você já liderou em uma outra ocasião, sua família, sua casa. Então, como é que você contribuiu para aquelas pessoas? Então, aprender com a sua própria experiência, de como é que é a sua contribuição. E isso dá indícios do seu talento já ali. Fazendo isso, como é que você pode também, que é o segundo passo, como é que você pode potencializar isso? Como é que você pode aumentar essa contribuição? Então, como é que você trabalha ali, e aí podem ser através de cursos. Eu tenho aqui a contribuição que é de comunicação. Então, faça um curso de comunicação, se especialize nisso, então se torne melhor naquilo da forma que você contribui. E também fique atento aos pontos cegos aí da liderança, né? Como eu trouxe esse processo da inclusão. Então, na liderança também tem os pontos cegos do talento, né? Então, fique também atento o que é que te atrapalha, né? Para que você possa ali trazer também, através de estudo, de um livro, de uma leitura, você também possa trabalhar ali o ponto cego e equilibrar ali o seu ponto forte para potencializar a sua liderança. E treine outras pessoas. Todo líder, ele precisa treinar outros líderes. Então, tenha um potencial ali na sua equipe, identifique, mesmo que seja um potencial na sua equipe, já identifique para que você possa crescer e esse potencial também possa ir junto ali e já esteja preparado para sua sucessão, né, para o seu crescimento também. Eu gosto de começar do começo. Assume o protagonismo da sua vida, da sua carreira, lidere a sua vida. Ótimo. E o demais, deixa acontecer naturalmente. Não seja passageiro no teu próprio ônibus, né? Exatamente, sabe? A gente tem essa ideia de um dia alguém vai bater na nossa porta e vai dizer... Não, é você que vai bater nas portas e aí você que vai entender quais delas vão se abrir e quais não vão. E esse exercício de bater a porta, ele é contínuo, né? Processual e tudo mais. Então, a gente precisa assumir essa liderança da nossa vida, assumir, então, né, o protagonismo dessa história e começar aquilo que a Beca muito bem colocou, começar, então, a entender o que eu preciso fazer para desenvolver as minhas potencialidades. Porque ninguém nasce pronto. Exatamente. No dia eu estava conversando com uma pessoa muito bem sucedida na sua área de atuação, e aí as pessoas estavam conversando comigo e até me apresentando algumas propostas, e quando eu trazia alguma informação, ela falava, isso não. Isso daqui, esse caminho, você não deve... Esses papos de... Exatamente. Então, levar consigo essa de... Mas, assim, curtir o processo, né? Porque deu certo, que foi. Então, a minha dica é essa. É isso aí. A vida é séria, mas você não vai sair nem vivo dela, então relaxa e viaja aí. Boa, gostei. Viaja aí, né? Pra gente encerrar, quero pedir mais uma vez para que você que nos ouviu até aqui, se inscreva. Então, aproveita aí o finzinho do podcast, do episódio de hoje, se inscreve aí embaixo, seja no YouTube, seja no Spotify, seja em qualquer outra plataforma de podcast. Manda isso aqui para aquele líder, teu amigo. Se tem um líder teu que não é tão bom assim, faz um e-mail falso e manda esse episódio para ele. Pode ser um tapa de luva de pelica que ele tava precisando. Deixa seu comentário também, se você tá no YouTube, comenta aí. No Spotify, se você arrastar a tela para cima, vai aparecer um campo de comentário para você mandar o seu comentário pra gente. Quem não tá nem no YouTube nem no Spotify, nossas redes sociais, entra aqui na descrição do episódio, tem os nossos Instagrams e nossos LinkedIns, entra lá, manda uma mensagem que a gente traz pra cá, ou então podcast @talentosparosucesso.com.br e não se esquece de se tornar o nosso apoiador no Apoia-se, tá aqui, apoia-se/TPS, apoia.c/TPS, e lá conteúdo exclusivo para você, tá bom? A gente hoje tratou do aspecto da liderança voltado para o próprio líder. A gente vai voltar aqui num outro momento para falar sobre a liderança com base em pontos fortes, mas olhando para o liderado. Como é que você agora, que se tornou um líder que é focado em pontos fortes, lidera olhando para os pontos fortes dos seus liderados? Então, se você tiver inscrito aqui no nosso podcast, quando esse episódio sair, você vai receber aí no teu smartphone. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente e te convidar para estar aqui com a
a gente na semana que vem, na terça-feira, às 7 horas da manhã, para esse podcast que te lidera no caminho de se tornar líder. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo.